Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e eu estou aqui mais essa quinta-feira, mais esse momento abençoado, concedido pelo Senhor, para fazer um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais das reflexões que a palavra do Senhor tem assim para nós. Estão lá no livro de Provérbios, capítulo 18, continuando hoje pelos versos 11 a 15, com esse vídeo que tem o nome de A Verdadeira Riqueza. Então eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, refletir, buscar, ler comigo, mas se você não estiver lá por perto, não tem problema. A gente vai fazendo como de costume a leitura e as considerações de cada verso, de cada palavra e daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Então eu gostaria, sem mais demora, de fazer a leitura contigo do verso 11 do capítulo 18 do livro de Provérbios, que diz assim: A fazenda do rico é sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. E aí, em referência a essa passagem, nós temos o livro de Provérbios, mas no seu capítulo 10, verso 15, que diz que os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres são a sua ruína. Justamente como um contraste que a torre forte do homem justo, é o nome do Senhor, no qual ele está colocado no alto, em segurança. Provérbios 18, 10 também diz pra gente que torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo e estará em forte refúgio. E também, confiar no Senhor é infinitamente melhor, porque confiar no Deus que é vivo é muito melhor do que confiar nas riquezas, nos bens materiais ou em tudo aquilo que nós podemos ver neste mundo que são incertos, de muitas formas. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 17, diz exatamente assim: Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que é justamente que a nossa força, a nossa riqueza, a nossa prosperidade, o nosso crescimento, ele não tem que ser parado nas coisas da terra. Elas não têm capacidade de nos proteger, como diz o verso, como um muro alto. Não adianta nós imaginarmos, porque assim elas não são. Mas o Senhor verdadeiramente é fortaleza. O Senhor verdadeiramente é um muro alto. O Senhor verdadeiramente é uma torre forte, uma defesa invencível em tudo aquilo que nós precisamos ser supridos, ser alimentados, ser guardados, ser instruídos e ser assim encorajados a crescer. O verso 12 diz assim: Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Em referência a esse verso, eu trago Provérbios capítulo 11, verso 2, que diz assim: Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E Provérbios capítulo 15, verso 33 também acrescenta pra gente que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. E Provérbios, no seu capítulo 16, verso 18, diz ainda que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Parece mais da mesma coisa, mas é justamente para relacionar para a gente, para o nosso entendimento, que é aquela situação do orgulho e da soberba, da confiança naquilo que se tem, É a primeira variação, é a primeira linha de raciocínio, continuando ali, no verso 11, porque aquele que está prestes a ser abatido, aquele que está prestes a cair, primeiramente ele se eleva, Então o coração que está pronto para ser abatido, rebatido pela palavra do Senhor, ou ainda elucidado, ou ainda chamado, ou ainda instruído, ou ainda corrigido, se coloca em vez de uma posição de quebrantamento, de humildade, se coloca muitas vezes numa posição de arrogância, numa posição de soberania sobre as coisas do Senhor. Mas, diante da honra vai a humildade. O coração humilde, ele recebe grandes coisas e principalmente ele é honrado pelo Senhor em sua humildade, em sua submissão, em sua obediência e na sua compreensão de que tudo nós podemos no Senhor, porque em nós mesmos nós não temos tudo aquilo que é necessário para sermos coisa alguma. O verso 13 diz ainda: Responder antes de ouvir
é estultícia e vergonha. No livro de Jó, no capítulo 7, verso 51, diz assim: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? É esse quem responde, né, antes de entender o que o outro está dizendo, né? Esse ouvir é de entender e de compreender. Quem pratica esse ato, ele age como um tolo, porque ele causa vergonha para si mesmo, trazendo a seguinte reflexão para a gente: não respondamos as coisas antes de ouvir as causas, nem interrompamos as pessoas no meio de suas conversas. Normalmente, quem tem rompantes, quem tem essa impulsividade, né, de agir dessa forma, ela vem com um pouco de egoísmo e com um pouco de presunção. A pessoa que interrompe a outra quando ela está explicando alguma coisa, que julga já saber, apressadamente não quer, julga perda de tempo, ela está se colocando numa posição de presumir que ela já sabe tudo aquilo que vai ser declarado. E ainda de egoísmo, de julgar que ela é mais importante do que aquele que está passando. O Senhor, ele traz essa reflexão, embora pareça óbvia, né? Há muitas pessoas, e nós mesmos muitas vezes não percebemos, mas o Senhor traz essa reflexão porque é comportamento. O livro de Provérbios ensina a gente bastante sobre comportamento. E é um agir não pela educação de ser polido ou de ser calmo ou parecer sábio, mas é a transmissão dos valores tais quais cidadãos dos céus deveriam ter. Então, é mais uma instrução do Senhor e do céu para que nós saibamos que é importante que nós deixemos as pessoas falar, explicar e não demos as nossas opiniões e nem demos as nossas respostas antes de ouvir e compreender aquilo que está sendo dito. Não nos apressemos. O verso 14 diz ainda que o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? E é em formato de pergunta, né? É função, né, do espírito ou da nossa mente, por assim dizer, governar de certa forma o corpo, mas não é função do corpo governar a mente, o contrário. Então, quando a mente, né, quando o corpo ele está de alguma forma enfermo, é o espírito que faz o sustento dele nessa enfermidade. Mas o contrário, se o espírito, né, ele estiver em aflição, não há realmente, conforme a palavra de Deus, nada que possa suportá-lo de uma forma assim, carnal, humana, né? Como está em Provérbios capítulo 15, verso 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Esse espírito, verdadeiro espírito do homem, ele tá nesse contraste, né? Contraste com o espírito que é quebrantado. Então, ele, para não ceder, né? Não para ceder à calamidade ou algum tipo de enfermidade a ponto de que o espírito ele seja quebrantado, mas devemos fazer do Senhor, do nosso Senhor, a nossa torre de fortaleza, a nossa força e o alimento do nosso espírito para que ele esteja sempre, sempre, sempre forte e firme. E essa força vem apenas do Senhor. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 10. E o nosso último verso de hoje é o verso 15, que diz que o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. O ouvido dócil segue o coração que é dócil, né? O ouvido, ele é o sentido que indica pra gente a disciplina, porque ele obedece o desejo do coração ou o entendimento, dando ouvidos. O livro de Isaías, no seu capítulo 50, no verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Né? É o ouvido dócil, seguindo o coração dócil, e é o ouvindo sendo disciplinado a buscar aquilo que no seu interior você mais alimenta. Se for o bem, a palavra de Deus e o bom caminho, assim o seu ouvido cada vez mais seguirá essa direção. Mas se for o contrário, se for a iniquidade, se for a tolice, se for o pecado, o erro, a falha, a transgressão, aí o seu ouvido, ele seguirá e se alimentará, buscará se alimentar dessa mesma direção também. É a questão da escolha no Senhor.
Essas são as reflexões dos versos de hoje. Eu agradeço muito a sua presença nessa oportunidade e a tua companhia até aqui. E se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira estarei com mais alguns versos, mais algumas reflexões e algumas leituras. Muito obrigada e que Deus te abençoe.